nosso Deus, né? Era o Senhor em forma humana ali. Ele apareceu a Abraão, você sabe disso, né? Um desses anjos era o Senhor. Isso me chamou muita atenção, igreja. Está falando que os anjos apareceram a Abraão, o Senhor apareceu a Abraão, apareceu na casa dele, visitou. Abraão não estava esperando essa visita. Abraão não estava esperando, Josi, minha prima, Deus abençoe. Não estava esperando Deus aparecer, ele não estava esperando a visita inesperada. Não estava. Ele estava ali, naquela época era muito calor, ele estava cabisbaixo, não dava para fazer muita coisa, sentado à beira da porta. Ele não estava esperando e talvez não estivesse nem com nada preparado, mas Abraão, ele recebeu a visita do Senhor, não porque ele estava esperando, mas porque ele vivia em obediência. E todo aquele que vive em obediência é visitado por Deus. Estão entendendo, sim ou não? Você pode não estar esperando que algo aconteça, que algo te surpreenda, que algo mude, que algo se resolva, mas todo aquele que é obediente a Deus é visitado por Ele. Toda a casa, Abraão, não só Abraão, como toda a casa, e a casa de Abraão era ele e a esposa naquela época, mas a casa de Abraão foi visitada. Por quê, bispo? Porque a casa vivia em obediência. Você pode não saber o que vai acontecer, você pode não saber quando vai acontecer, mas você pode ter certeza que se você vive em obediência ao nosso Deus, Ele vai te visitar. Ele vai te visitar antes dessa semana terminar, antes desse mês terminar, Ele vai te visitar. Porque, por mais que Abraão não estava esperando, Abraão vivia na obediência. Estão entendendo, sim ou não? Então todo aquele que vive na obediência é visitado por Deus. Deus, ele vai visitar a tua casa, a tua família, ele vai até lá no teu emprego, até no teu comércio, aonde você precisa para te visitar e para levar para a tua vida o teu milagre. Mesmo que você não esteja esperando algo acontecer, mesmo que pareça distante, mas se você vive obediente, mesmo diante das dificuldades, das situações, mesmo se tiver tudo ao teu lado, um furacão, um oceano, uma tempestade, se você vive em obediência, o Senhor vem para te visitar. Nessa noite, por você vir obedecer e vir buscar a palavra dele, ele já enviou um anjo aí na tua casa para levar o que você precisa. Estão entendendo, sim ou não? Porque o Senhor visita aquele que anda em obediência. Amém, meu povo? Quem está entendendo? Estão entendendo, sim ou não, meus amores? Então, e olha que forte, diz mais assim, ó, versículo 1. Escuta, versículo 1, meu povo. Depois apareceu-lhe o Senhor, nosso Deus. Depois apareceu-lhe o Senhor nos carvalhais de Manré, estando ele assentado à porta da tenda no calor do dia. Então olha que forte, porque os carvalhais de Manré não era um deserto, não era um lugar que era um deserto, mas se eu não me engano, faz muito tempo que eu estudei, os carvalhais de Manré ficam no sul, ficava no sul naquela época, no lugar onde fazia um calor extremo, e era uma época que quando fazia o calor, não dava para fazer nada, porque secava tudo. O calor secava as matas aonde os animais se alimentavam, secava muita coisa, era um calor absurdo. Você pode ver que Abraão, ele estava sentado na porta. Por causa do calor, Ana Moreno, Deus abençoe, não tinha como cultivar e fazer nada. Era como se ele tivesse vivendo um deserto onde não existia. Mas mesmo no meio de toda aquela dificuldade, Deus visitou Abraão. Estão entendendo, sim ou não? Deus sabia o endereço de Abraão. Abraão podia estar passando por um momento de deserto,
por um momento muitas vezes inesperado, por um momento onde muitas vezes ele não conseguia fazer nada, porque tem situações muitas vezes que acontecem ao nosso redor que nos impede de fazer muitas coisas. É como o bispo aqui, o meu sonho era pregar, irmão, o dia todo, sabia? É o meu sonho, irmão, eu abrir live de manhãzinha e ficar pregando a palavra, e à tarde, é o meu sonho, o meu desejo, é o que eu queria fazer aqui, mas eu não consigo, porque a casa é pequenininha, não tem um lugar separadinho para mim fazer isso. Então muitas vezes nós não conseguimos fazer muitas coisas por causa daquilo que está ao nosso redor. Abraão também, por causa da circunstância, daquela situação, ele não estava fazendo nada por causa da adversidade. A adversidade muitas vezes te impede de fazer muitas coisas, mas nunca vai impedir Deus de te encontrar, Deus de te visitar, Deus de ir ao teu encontro. A adversidade pode impedir você, mas nunca vai impedir Deus de te encontrar. Mesmo no meio daquele campo, no meio daquela seca, Deus encontrou Abraão. Deus sabia o endereço. Talvez você e a tua casa nesse instante pode estar passando por um deserto, por uma guerra, por uma tempestade, mas Deus não esqueceu do teu endereço. E não importa o que você está passando, talvez o que você está passando possa te impedir de fazer muitas coisas, mas nunca vai impedir o Senhor de ir até você. Você pode estar no deserto, na tempestade, que não tem circunstância que impeça Deus de te visitar. Não tem. Deus, ele sabe o teu endereço. E mesmo passando por muitas lutas, mesmo passando por um momento, um período de dificuldade, Deus, ele vai te visitar. Amém? Quem está entendendo? Está falando que Abraão estava lá sentado, não estava esperando, por causa do muito calor que fazia. E aqui o bispo reclama muito do frio. Por causa do frio, irmão, eu também não consigo muitas vezes. Mas você que mora num lugar que faz bastante calor, às vezes o calor ele faz até a pressão cair, sim ou não? Você que mora aí pra cima aí, na Bahia, você que mora pra esse lado aí, Tocantins, não sei se tem alguém em Tocantins, estou falando, mas vai que tem. Você que mora na Bahia, Sergipe, Pernambuco, às vezes é um calor tão grande, é ou não é? E muitas vezes por causa do calor, né, Ana? Às vezes dá um mal-estar. Quem já sentiu? Por causa do calor você começa a ter um mal-estar, começa a cair a pressão. Parece que você não tem ânimo para fazer as coisas, é ou não é? O calor parece que, aqui ó, tá falando que Abraão estava sentado, porque talvez ele não tinha muito ânimo por causa do calor, por causa das dificuldades, daquilo que estava acontecendo, tirou muitas vezes o ânimo dele. Mas mesmo assim, Deus foi ao encontro. Eu não sei se você anda desanimado por causa da circunstância. Eu não sei se você tem perdido o ânimo por causa da circunstância que te envolve. Mas saiba de uma coisa: mesmo que você ande desanimada, o nosso Deus não te esqueceu. E Ele vai até você. Abraão estava sentado, mas o nosso Deus foi até ele. Não é se você está na igreja, na catedral, é se você está na presença dele. Porque aonde você estiver, se você estiver na presença dele, o nosso Deus vai ao teu encontro. Na tua casa, no teu emprego, aonde for. Lá aí no teu sítio, na tua fazenda, aonde for. Abraão, ele não estava dentro da igreja, mas ele estava na presença do Senhor. E quando você anda na presença do Senhor, Ele sempre vai ao teu encontro. Amém, meu povo? Quem está entendendo? Coloca aí para o bispo. Estão entendendo, sim ou não? Lá nos Estados Unidos, lá na Bélgica, onde a Bruninho e o Mateus mora, ou na Espanha, não sei se já foram embora, porque sumiram, não falaram mais nada. Nos Estados Unidos, onde a Maristela mora, o Elci mora, lá em São Paulo, na casa da minha avó, aonde for, ele vai,
porque você vive na presença dele. Amém, meus amores. E diz mais assim, ó. Escuta, olha que forte. Opa, ponta cabeça fica difícil para ler, né? Ó, assim, meus amores. Versículo 3, versículo 2, Silene. 2, ó. E levantou os seus olhos e viu 3 homens em pé, junto a ele. E vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, e inclinou-se até a terra. Isso daqui é muito lindo. A primeira parte do versículo fala assim, que quando Abraão viu, levantou os olhos. Se a Bíblia diz que ele levantou os olhos, é porque ele estava cabisbaixo, olhando para baixo. E levantou os olhos Abraão e enxergou. Abraão estava cabisbaixo, por causa de tudo aquilo que estava ao redor, por causa do sonho que ele tinha de ser pai. Ele devia estar pensando, poxa, eu já estou em certa idade, nada aconteceu. Mas olha que forte, porque quando o Senhor chegou lá, Deus não precisou falar nada. Está falando ali que Deus falou com Abraão? Não. Mas só a presença de Deus já fez Abraão se reerguer, se levantar. Estão me entendendo, sim ou não? Está falando, e levantou os olhos Abraão e viu Deus. Deus não precisou dizer ou falar, porque só a presença dele já levanta tudo que se encontra caído, já coloca no lugar, já levanta o semblante, já te devolve o ânimo, já te devolve a alegria, porque a própria palavra do Senhor diz que na presença dele até a tristeza salta de alegria. Eu não sei como está o teu coração, como anda a tua casa, como anda a tua família, mas eu sei de uma coisa: hoje você está na presença de Deus, e na presença dele você levanta. Na presença dele não tem tristeza que possa permanecer. É desse jeito. Amém? É desse jeito. E levantou Abraão os olhos e enxergou. Deus não precisou falar que era Deus, Abraão reconheceu. Porque quando Abraão enxergou, olhou, está dizendo que Abraão foi e se lançou. Olha que forte, se lançou no pó diante dele. Às vezes você fica querendo reconhecer Deus nas coisas. Você quer ver, será que é Deus mesmo? Irmão, quem anda na presença dele sempre sabe o que é do Senhor. Abraão não teve dúvidas, porque só Deus para mudar aquilo que ele estava vivendo, aquilo que ele estava passando. Só Deus, irmão. Abraão estava ali sentado cabisbaixo por causa do calor, por causa da circunstância, mas quando a presença de Deus esteve ali, ele se levantou. Ele não teve dúvida de quem levantou. Ele não teve dúvida de quem fez ele levantar os olhos. Não tenha dúvida de que o nosso Deus vai te levantar da onde você esteja. Não tenha dúvida que o nosso Deus restaura a tua casa, restaura a tua família. Não tenha dúvida que o nosso Deus vai honrar a tua fé, que ele vai mudar a tua história. Não tenha dúvida, porque se você vive na presença dele, é dele que vai vir o teu socorro, igreja. Não é do homem. Não precisa duvidar. Não tenha dúvida de que aquilo que você tem foi Deus que te entregou. Eu não tenho dúvida, porque para muitos é só uma live. Mas não é o que importa para as pessoas lá fora. É a importância que tem para mim isso daqui. Isso daqui para mim é um ministério do Senhor. Não é o meu ministério, é o nosso ministério. Esses dias eu acho que eu corrigi uma irmã. Ela falou assim: não, bispo, se eu for abençoado, eu vou abençoar o teu ministério. Eu falei: ô! Meu ministério não, nosso, não tem meu, é nosso. E eu dou muito valor àquilo que Deus me deu.
porque eu sei que aquilo que eu tenho não veio do homem, veio de Deus. Abraão, ele se lançou diante do Senhor porque ele sabia que era Deus, porque só Deus para levantar o que se encontra caído. Está na hora de você reconhecer que Deus colocou na tua vida. E se Deus colocou na tua vida, Ele é fiel e poderoso para cumprir tudo o que Ele prometeu. Tudo. Então, quando estava na presença, só de estar na presença de Deus, Abraão já se levantou. Nessa noite, por você estar aqui buscando Deus, você também vai levantar a tua casa. Você também vai levantar a tua família das dívidas, das preocupações, das doenças, daquilo que tem acontecido, porque você está na presença de Deus. E só de Deus estar presente, o milagre já começa a ser gerado. Estão entendendo, sim ou não? Deus não precisou falar para Abraão se lançar. Às vezes você fica esperando Deus falar. Meu Deus, se o Senhor falar o meu coração, eu faço. Se o Senhor falar, eu oferto. Se o Senhor disser, eu busco. Abraão não precisou que Deus falasse, ele reconheceu. Porque só dele se levantar, ele já sabia que só Deus tinha o poder de fazer isso. Não é ficar esperando Deus falar, mas é reconhecer o que Ele é para você. Estão entendendo, sim ou não? E diz assim, ó. Vamos lá, versículo 3. Versículo 3, olha que lindo isso. E disse, meu Senhor, se agora tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que não passes de teu servo. Olha, isso daqui é muito poderoso, igreja. Tem um ensinamento muito grande em cima desse versículo. Porque, olha que forte, Francineide. Vamos ver se alguém pegou a visão. Abraão, ele estava diante de Deus. Perdão, pessoal. Diante de Deus, Abraão podia pedir qualquer coisa. Riqueza, filhos, que era o sonho dele, uma família grande, prosperidade. Só que qual foi o pedido de Abraão? Coloca aí pro bispo. O que Abraão pediu? Coloca aí pro bispo, vamos ver quem está prestando atenção. O que Abraão pediu? Abraão estava diante de Deus, aonde ele podia pedir qualquer coisa, mas ele pediu algo específico para Deus permanecer com ele. Ele falou assim: Senhor, eu rogo e te peço que não passes daqui, que permaneça comigo. Olha que forte. Por mais que ele pudesse pedir qualquer coisa, ele pediu a permanência de Deus. É o que falta muitas vezes para a nossa vida, para a nossa casa. Porque chegamos diante do Senhor e queremos pedir tudo. Somos assim, irmão. Pedimos tudo. Pedimos mais dinheiro, pedimos prosperidade, pedimos conforto, riqueza muitas vezes, queremos o bom do melhor na mesa. Meu Deus, não deixe faltar nada na nossa mesa, na nossa geladeira, no nosso armário. Ah, meu Deus, abre a porta do emprego. Ah, meu Deus, que não falte o dinheiro, que não falte. Abraão, ele falou: Senhor, que não falte a tua presença. Porque se o Senhor permanecer aqui, eu tenho tudo. Será que você tem pedido para Deus permanecer na tua casa? Será que você tem feito igual Abraão diante do Senhor? Ao invés de pedir só os bens materiais, o sucesso do cada filho, a bênção, está na hora de você aproveitar que está diante do Senhor e falar assim: Senhor, que a tua presença permaneça no meu lar, na minha casa, na minha vida, na minha família. Porque se a tua presença estiver aqui, o resto, meu Deus, eu sei que vai ter também. Estão entendendo, sim ou não? Quem está entendendo, coloca para o bispo. Estão entendendo, meu povo? Abraão falou: Senhor,
que a tua presença permaneça aqui comigo. Olha que forte. Oh Deus maravilhoso. Eu não tenho nada, igreja, ó. Mas você pode ter certeza que a presença do Senhor permanece na minha vida. E é assim que tem que ser com você. Amém. E diz mais assim, meus amores, ó. Versículo 4. Ó, outra coisa linda. Versículo 4. Abraão, que se traga já um pouco de água, e lavai os vossos pés, e recostai-vos debaixo desta árvore. Abraão falou assim: Senhor, permaneça aqui, porque eu já vou ir preparar água para o Senhor, eu já vou preparar para lavar o teu pé. Olha que forte, escuta. Abraão, ele estava diante de Deus. O que Abraão fez diante do Senhor? O serviu. Deus serviu Abraão em tudo. Em tudo. Deus fez Abraão prosperar. Deus fez tudo na vida de Abraão se multiplicar. Deus fez o sonho de Abraão se realizar. Deus serviu Abraão, a casa de Abraão, em tudo o que ele precisava. Mas por quê? Porque Abraão serviu a Deus. E quando você serve a Deus, Deus serve tudo o que a tua casa precisa. Estão entendendo, sim ou não? Abraão falou: não, Senhor, fica aqui, que eu já vou ir pegar a água, eu já vou lavar os pés, eu já vou preparar algo para o Senhor comer, se alimentar. Fica aqui, Senhor, porque eu quero te servir. Deus serviu Abraão em tudo o que ele queria, precisava, desejava, mas porque Abraão serviu a Deus. É isso que está faltando. A tua casa, a tua família pode ter tudo, quando a tua família aprender a servir ao Senhor. Lembra Josué? Quando o povo saiu do Egito, Josué fez uma reunião com o povo e falou assim: ó, vocês vão ter que decidir a quem vocês querem servir. Se vocês querem servir os deuses egípcios, outros deuses, mas eu sei de uma coisa: porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Todo aquele que serve ao Senhor é servido por ele, igreja. Tá bíblico. Abraão serviu a Deus. E Deus serviu Abraão em tudo o que ele necessitava. Às vezes só queremos que Deus nos sirva, que Deus faça, que Deus multiplique, que Deus abençoe, que Deus prospere. Mas e você tem servido a Deus em quê? Tem servido a Deus? Tem honrado a Deus com tudo aquilo que passa nas tuas mãos? Tem servido a Deus com os teus lábios, com o teu coração? Tem servido a Deus com a tua casa, com aquilo que você tem, com o que você possui? Porque você pode ter certeza que a partir do momento de você passar a servir a Deus, Abraão serviu a Deus com aquilo que ele tinha. Quando você passar a servir a Deus com tudo o que você tem, Deus vai te servir com muito mais do que você imagina. Abraão queria um filho. Deus fez Abraão pai de nações. Muito mais do que ele imaginava. Porque ele serviu a Deus. Você não vem aqui apenas para Deus servir você, servir a tua casa, servir a tua família. Em primeiro lugar, você vem aqui para você servir a Deus. Não é um culto para você. Viemos aqui para cultuar o nosso Deus. Estão entendendo, sim ou não? Então, qual foi a atitude de Abraão? Servir a Deus com o que ele tinha, possuía. Abraão não chegou diante do Senhor e jogou dinheiro, barras de ouro, porque isso para Deus não tem valor, igreja. É a tua fidelidade tem, não que o dinheiro tenha, não. Abraão, ele serviu a Deus com o que ele tinha de melhor: boa vontade, atitude, obediência. Estão entendendo, sim ou não? O que você tem de melhor
Faça as coisas de boa vontade para Deus, para a obra de Deus, ou para o bispo, se você quiser falar assim. Faça de coração, com boa vontade, com amor, com obediência, e você verá Deus servindo a tua casa, a tua família, com tudo que você necessita. Amém? Amém, meus amores? E diz mais assim, ó, escuta, versículo 4, versículo 5, escuta, e trarei um bocado de pão, para que esforceis o vosso coração, depois passareis adiante, porquanto por isso chegaste até vosso servo. E disseram assim os anjos do Senhor: faze como disseste. Isso é importante, porque Deus não pediu nada para Abraão, pediu? Deus falou assim: Abraão, me traz pão para comer, me traz o pé. Não. Abraão falou assim: ó, Senhor, fica aí, que eu vou te trazer o pão, viu? Eu vou lá pegar o pão, vou pegar o que o Senhor precisa para comer, se alimentar. Eu vou fazer, viu, Deus? Abraão falou. E Deus falou assim: vai e faz como você disse. É aqui que vem um ponto importante. Você fala, mas não faz. Eu vou participar da campanha do pão, bispo, para Deus mudar a minha vida, abençoar a minha casa. Fala que vai, mas na hora de fazer não faz. E quando você fala, não é para o bispo que você está prometendo, não. É para Deus. Abraão falou para Deus: Deus, eu vou lá buscar, eu vou trazer, eu vou fazer. Falou para Deus. Imagina se Abraão só fala e não leva e não faz. Deus lá esperando, e talvez esse seja o problema. Deus está esperando você fazer aquilo que um dia você falou. Você pode ter esquecido, mas Deus não esqueceu. Deus ficou lá esperando até Abraão trazer o que ele falou que iria fazer. Deus ainda está esperando você fazer o que você falou. Você falou: eu vou buscar, eu vou entregar. Você disse: eu vou honrar, eu vou ser fiel, eu vou participar da campanha do pão, eu vou colocar o meu nome. Você não. E olha que ninguém paga nada aqui para participar de campanha nenhuma, hein? Imagina se pagasse. Glória a Deus que ninguém precisa pagar dinheiro nenhum, participar de campanha nenhuma aqui. Você muitas vezes não precisa fazer nada. Eu e a minha esposa, que ainda vai atrás das coisas, pega o nome e coloca o nome na pedra e faz, o bispo sobe no monte com o teu nome para orar pela tua vida. Tudo o que você precisa fazer é estar presente, como você disse que estaria, e mesmo assim não está. Imagina se eu coloco um fardo maior aonde você precisa fazer, aonde você precisa pagar, ou colocar o teu nome, ou comprar. Um fardo grande que não existe sobre você, que é onde o bispo carrega, porque eu que tenho que fazer. Tudo que eu peço, esteja presente. Estão entendendo? Esteja presente. Eu cobro também, Jander, a presença. A única coisa que eu cobro é a presença. Esteja presente. Então a pessoa, ela promete: eu vou estar na campanha, viu, bispo? Aí ela vem um dia, falta no outro e no outro. Aí não vem os 7 dias da campanha. Aí o milagre não acontece na vida dela, mas acontece na irmãzinha que participou todos os dias. Porque não apenas ela falou, como ela fez. E para Deus não conta apenas o que você fala, para Deus conta quando você faz. A fome não ia ser matada por Abraão falar que ia trazer o pão, a água. A fome ia ser matada por Abraão trazer. É o que está faltando para abençoar o teu lar, a tua casa, a tua família. Você pode até falar, mas na hora de fazer o voto com Deus, você... Não estou falando voto com o bispo, não. Voto com Deus você não faz. De honrar a Deus acima de todas as coisas. De entregar a tua casa, a tua família para o Senhor, tirar do teu lar tudo que não presta,
tirar da tua família tudo que não presta. Você pode até falar, eu vou fazer, eu quero, mas está faltando atitude. Deus falou assim, Abraão, vai lá e faz como você disse. Deus está esperando você fazer como um dia você falou, para que Ele possa entregar a bênção na tua vida. Estão entendendo sim ou não? Não é o bispo que está aqui não, é a palavra que está dizendo. Deus falou, vai lá e faz, Abraão, como você falou. Deus não esqueceu daquilo que você falou. Ele só está esperando você voltar e entregar para Ele o que é dele, para que Ele possa cumprir a palavra sobre a tua vida. Estão entendendo? Ele diz mais assim, ó, daqui a pouco vamos consagrar o pão. Já pega o pão aí, seus orelhudos. Ó, vamos lá. Versículo 6. E Abraão, olha que forte. E Abraão apressou-se em ir ter com Sara a tenda. E disse-lhe, amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e faz bolo. Olha que forte. E Abraão se apressou em fazer para Deus. O problema é que aquilo que Abraão prometeu não envolveu apenas ele, envolveu a casa, porque Sara era a esposa e era a família que Abraão possuía ainda naquele momento. Porque Abraão chegou para Sara e falou assim, Sara, ó, agiliza aí, minha querida, faz esse pão aí, porque você não sabe quem está lá fora, Sara. Tereza, se eu contar quem está lá fora, Tereza, você não vai acreditar. Aquele que tem o poder de fazer um milagre, de curar, aquele que pode declarar em você gerar um filho, Sara. Depressa! Não deixa Deus esperando. Você não sabe quem está esperando para te abençoar. É você que está demorando para fazer. Ó, Abraão, já era de idade já, hein? Ó, já estava cadeado já. Se apressou. Muitas vezes a tua preguiça para fazer o que é de Deus tem impedido bênçãos maiores de chegar até a tua família. As pessoas são muitas preguiçosas para fazer aquilo que é para o Senhor. Pouca vontade. O bispo pede, compartilha depois. Passa no vídeo, coloca o amém, assiste. A tua preguiça e a tua má vontade tem atrapalhado as coisas de fluírem na tua vida. Imagina se Abraão fosse com preguiça, se Sara fosse com preguiça, porque a bênção que Abraão queria era a mesma que Sara também necessitava, ela desejava. Qual que era? O filho. Os dois possuíam um filho, queriam ter um filho, os dois. Abraão e Sara se apressou, porque sabia que aquele que estava esperando era poderoso para cumprir a promessa. Fizeram com vontade. Você sabe que Deus pode fazer, mas você tem preguiça de fazer, faz de pouca vontade, na maior dificuldade, Isso tem atrapalhado o progresso na tua vida. Tem atrapalhado. Se Abraão, com quase 90, 100 anos, se apressou, irmão, por que você não quer se apressar para fazer as coisas para Deus? Para consertar a tua vida? Sara ali já estava se apressou para preparar o pão ali. Quando Abraão falou, ela já, não, agora Abraão, vai lá fazer o que tem que fazer e deixa aqui que eu preparo esse pão aqui. Vou fazer o melhor que eu posso. Agora você, não, é que eu não tenho tempo, eu não tenho força, eu não tenho vontade. Daqui a pouco você não vai ter família, marido, nada. Porque a tua pouca vontade de fazer para Deus te impede também de viver o que é dele para a tua vida. Abraão foi depressa, porque a pressa de viver o que Deus tem para você é sua. Se você tem pressa de viver a promessa de Deus, de ver Deus honrando a tua casa, a tua família, agiliza em fazer o que Ele pediu.
e você vai receber o que é teu. A bênção tem demorado não porque Deus te esqueceu, mas porque você tem demorado em fazer aquilo que Deus falou. Se agiliza para consertar o que tem que consertar, para colocar no lugar o que tem que ser colocado no lugar, para limpar o que tem que ser limpo da tua vida. Porque quanto mais rápido você tomar atitude, mais rápido você vai ver a promessa se cumprir no teu lar, na tua vida. Ah não, bispo, eu só estou esperando o final do ano. Então, aí só o que era para acontecer no final do ano vai acontecer só no meio do ano que vem. Porque você vai esperar até o final do ano para tomar atitude que já devia ter sido tomada. Se apressa, irmão. Vou falar para você uma coisa. Desculpa, tá? A vida passa muito rápido. Muito rápido. Hoje a minha avó mandou mensagem para minha esposa que a mãe do amigo meu, que era vizinho da casa da minha avó, um amigo que eu brincava sempre, o Juan, a mãe dele faleceu hoje. Vivia com ela ali brincando. A vida passa muito rápido assim, ó. E se eu fosse você, a mesma pressa que você tem para fazer as coisas para o mundo lá fora, eu tinha para consertar a sua vida com Deus. Somos apressados para fazer as coisas, para ir para o trabalho, para fazer o que tem que fazer, às vezes para fazer comida e joga e come. Tem pessoa que come de pé, irmão, já. Naquela época que você ia da escola, que você era da escola, que você acordava de manhã, você já dormia com a roupa da escola? Eu sei que você já dormia com a roupa da escola, irmão, para acordar cedo e já ir para a escola, para se apressar. Agora para Deus, irmão, você quer fazer tudo devagar. E as coisas de Deus vai passando, o tempo vai passando e nada da promessa se cumprir. Por quê? Deus esqueceu? Não. É porque a pressa é sua de mudar a tua vida, mudar a tua história, mudar o rumo da tua casa, da tua família. A pressa é sua de ser abençoada. Estão entendendo, sim ou não? E diz mais assim, vamos lá. Versículo, vai terminar já. Versículo 7. Ó. E correu Abraão. Correu, hein? Ó. Idosinho, mas correu, ó. E correu Abraão até as vacas. E tomou uma vitela. Nunca ninguém viu uma vitela pro bispo, né? Eu nem sei o que é isso, bispo. Nunca ganhei uma vitela. Uma vitela tenra. Boa. E deu ao seu senhor, ao seu servo, que se apressou em prepará-la. Vitela era o novilho mais novo, onde a carne era melhor. Mas tá falando assim que foi Abraão, tirou o leite e deu a boa. Não é porque Abraão tinha pressa que ele ofereceu qualquer coisa para Deus. Abraão ofereceu o melhor. Aquilo que Abraão precisava e necessitava, Abraão sabia que só Deus podia fazer. Abraão não ofereceu qualquer coisa para o Senhor. Está falando que ele ofereceu o que era bom, a boa. Não é que é uma troca. Não, Deus não é Deus de barganha, não. Mas o que você tem oferecido para Deus? Você quer oferecer qualquer coisa para Deus? Às vezes você oferece o resto do teu dia, da tua noite, o resto do que sobrou do teu salário, o que sobrou da família. Está na hora de você oferecer para Deus o que é bom, o teu coração, o teu lar. Abraão correu, está falando que ele correu, foi tirar o leite, separou a vitela que era a mais boa. Ele podia ter guardado para ele, mas ele ofereceu para o Senhor o de melhor. Olha que forte. E faltou para Abraão? Nunca. Faltou para a família de Abraão? Nunca. Faltou para a casa de Abraão? Nunca. Porque Deus nunca vai deixar faltar aquele que sempre tem o melhor a oferecer para Ele. Quando você oferece o melhor para Deus, Deus nunca vai deixar faltar na tua mesa, na tua casa, na tua família, na tua geladeira, no teu armário.
E não é oferecer o mais caro, porque nem sempre o mais caro é o melhor. Não, irmão. Não é oferecer o teu salário, o teu dinheiro, porque o dinheiro nunca foi a melhor parte. Não! Mas o teu coração sim. A tua vida sim. E quando você oferece o que é bom, o teu melhor, a tua casa, a tua família, Deus não permite que falte nada. Amém, meu povo? Quem entendeu, coloca aí pro bispo. Entendeu sim ou não? Então eu não sei qual é a tua situação, mas você vai orar agora para Deus e você vai oferecer o teu melhor. Senhor, eu ofereço aqui o meu melhor. Talvez eu não possua muito, talvez eu não sei muitas palavras, eu não sei orar, eu não sei palavras bonitas, não sei, mas eu estou oferecendo o meu melhor, o que eu sei dizer, o que vem do meu coração, a minha sinceridade. Eu entrego para o Senhor a minha casa, a minha família. Permanece comigo, Jesus. Permanece comigo na minha casa. Permanece, Jesus, na minha família, porque aquilo que eu preciso, só o Senhor pode fazer. Amém. Está aqui o pão, Jesus. Eu apresento ao Senhor. Eu ofereço ao Senhor, porque eu vou compartilhar com a minha casa, com a minha família. E o Senhor vai fazer o milagre acontecer. Oferece para Deus. Amém? Entenderam sim ou não? Quem entendeu? É você e Deus. Porque Deus está te visitando nessa noite. Ele está esperando você fazer o que você falou. Amém? Amém? Então aonde você estiver, segura esse pão nas tuas mãos aí. Segura o pão. Segura o pão com fé, com amor, com bom coração, como se estivesse oferecendo para Deus. Isso. Segura o pão, igreja. Quero que você solta a tua voz. Escuta. Estão me perguntando se eu tô bem. Fala para Ele. E como andam as coisas por aqui? Sinceramente, Pai, não respondi ninguém. Solta a voz e declare. A realidade tá tão difícil pra mim. Isso, igreja. Jesus, não quero contar pra ninguém Aquilo. as coisas que eu só conto pra ti. Fala pra Ele. Mas quando me perguntam se eu tô bem, eu lembro que eu tô pra desistir. E quando me perguntam se está tudo Fala bem, pro nosso Deus. eu lembro quanto está difícil pra poder lutar. E passo um filme aqui, nas noites sem dormir, nos choros escondidos que ninguém pode escutar. Diz pra Ele, igreja. Mas Pai, Tu sabe das feridas que eu carrego, de alguns confrontos que só Tu assistiu. E ninguém vê as marcas que eu levo. E quando me perguntam, eu respondo assim. Solta a tua voz e declara pra Ele. Eu respondo assim. Fala de todo o coração.